Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre o uso dos porquês. O uso dos porquês, gente. Primeiro, né, você pode estar pensando aí, Deli, por que eu tenho que entender o uso dos porquês? Por que é tão importante, né? Além da clareza no seu texto, né? Quando você compreende o uso dos porquês, você traz significado para o seu texto. Então, por isso que ele traz essa clareza, né? Então, assim, se você quer fazer uma pergunta, por exemplo, você vai usar um determinado tipo de porquê, que é aquele porquezinho separado sem um acento. Agora, se você quer indicar uma resposta, já é um outro porquê. Se você quer substantivar, beleza? Então a aula vai ser de hoje vai ser essa, tá? O uso dos porquês, né? Porque às vezes é muito simples, né? O professor chegar lá para você e falar assim, olha gente, esse porquê separado sem acento, ele vai indicar um motivo e uma razão. E isso não é uma verdade absoluta, porque a língua, ela é muito viva, né? Então, assim, a gente está sempre mudando. Além disso, depende, por isso que né, depende muito do contexto, né? Depende do contexto, tá? Por exemplo, gente, ó, o porquê separado. Esse porquêzinho na tela aí para você, separado e sem um acento, tá? Geralmente ele vai indicar o quê? Razão e motivo. Mas ele também pode ser utilizado como um pronome. Então, assim, para estudar o uso dos porquês, é importante você entender a morfologia. Então, você vai estudar o uso dos porquês pela morfologia, é isso que eu quero dizer, tá? Porquê separado sem um acento? O que é o porquê separado sem um acento, gente? É o que? É a preposição por mais o pronome interrogativo, que vai indicar nesse caso, sim, o motivo e a razão. Então, por exemplo, por que não respondeu a minha mensagem? Né? Fofoca, eu lá com a minha amiga no Instagram, ela mandou mensagem, eu respondi a mensagem e aí ela não deu retorno. E aí eu pergunto, por que não respondeu a minha mensagem? Nesse caso, gente, o uso do porquê tem um toque no meu cabelo. O uso do porquê, nesse caso, gente, ele indica o quê? Um motivo, uma razão. Eu quero saber o porquê, né, de você não ter dado um retorno. Percebe que o contexto é que me diz? No entanto, além do contexto, é importante você entender a classe morfológica daquela palavra. Então, nesse caso, Deli, eu tenho a preposição por mais o pronome interrogativo que, exatamente, que indica o motivo e a razão. Mas o uso do porquê separado sem acento também pode indicar a preposição por mais o pronome relativo que neste caso pode ser trocado pela palavra pelo qual. Então, por exemplo, esse é o motivo porque não te liguei. Então, esse é o motivo porque não te liguei. Nesse contexto, eu estou querendo explicar, né, para a pessoa, apresentando para a pessoa um motivo e justificando a razão de eu não ter ligado. Só que nesse caso aqui, eu tenho a preposição por mais o pronome relativo que, porque não te liguei. Tanto que você pode trocar este porquê pelo qual. Esse é o motivo pelo qual não te liguei. Tranquilo? Então fica muito atento aí em relação ao uso dos porquês a partir do aspecto morfológico. Você vai estudar, então, Deli, eu vou estudar o pronome, o uso dos porquês a partir da morfologia, exatamente, tá bom? Porque o contexto, né, gente, não é uma regra. O que eu quero que você entenda é o seguinte: por que você tem que estudar pela morfologia? Porque não é uma regra geral dizer para você, por exemplo, que o porquê separado indica sempre o motivo, razão. O porquê junto sem acento indica a resposta, né? O porquê separado com acento é sempre no final da frase. Mas tem uma razão, tem um motivo para isso, tem uma lógica por trás disso, né? Tá bom, gente? Então, estudem pela morfologia o uso dos porquês, tá? O contexto, por quê, Dali? Porque o contexto é que vai te dizer ali sobre o uso daquela palavra ali, qual que é o significado, né? Então, por isso, quando a gente estuda, né? A gente tem que entender o significado, tá? Beleza, tá? Vamos continuar. Por que junto sem acento?
O porquê junto sem o acento, ele tem valor de conjunção, né? Tem valor de conjunção. Então, assim, ele pode indicar uma explicação, uma oração subordinada causal ou final, tá bom? Então, ele tem valor de conjunção. Essa é a categoria morfológica dele. Por exemplo, no caso da explicativa, eu digo assim para você: conversa comigo, porque ela conversa comigo, porque eu sempre a consolo nos momentos difíceis. Essa vai para minha vizinha aí, né, Adriana? Tá? Beijo, amor. Porque sempre a consolo nos momentos difíceis, né? Brincadeirinhas à parte, né? Tá bom, gente? Então, ela sempre conversa comigo porque eu a consolo nos momentos difíceis. Percebe que o porquê aqui, ele não indica bem uma resposta, né, Deli? Pois é, não indica bem uma resposta, ele indica mais uma explicação. Para ser bem concisa para você, introduz oração coordenada sindética explicativa. A oração coordenada assindética, ela conversa comigo, né? E aí, o uso do porquê vem introduzindo a oração coordenada sindética explicativa. O porquê que ela conversa comigo. E aí eu explico, porque eu sempre a consolo nos momentos difíceis, tá? Então percebe que o uso do porquê aqui, por que é importante você entender o uso dos porquês estudando morfologia, a partir da morfologia, tá bom? Olha o contexto, né? O contexto também é outro detalhe que você tem que entender. O contexto é que vai te dizer qual o melhor uso do porquê. Então, você que vai prestar Enem, você que quer melhorar a sua escrita, você que vai prestar concurso público, é imprescindível esse conteúdo aqui, tá bom? E ó, já vou logo falando, se você gostar do vídeo, não esquece de dar o joinha, porque isso vai me ajudar bastante aí, né? O YouTube entende, né, que o vídeo é relevante e outras pessoas vão ter acesso, tudo bem? Causal, gente. Então, o porquê junto, sem um acento, também pode indicar uma causa, que introduz oração subordinada adverbial causal. Por exemplo, vamos aos exemplos. Porque não me respeita, eu também não te respeitarei. Briga de casal, né? Claro. Porque não me respeita, eu também não te respeitarei. Então, tanto que você pode trocar esse porquê por já que, né? Era uma vez que, né? Já que não me respeita, eu também não te respeitarei. Tudo bem? Então, quando você faz a troca, percebe que encaixa, né? Então, você está diante não mais de uma oração coordenada, mas de uma oração subordinada. Então, percebe que o contexto vai te indicar bastante. Porque junto, então, dele resumindo tudo, é sempre conjunção. Porque junto sem acento, né? É sempre conjunção, tá? Explicação, causal ou finalidade. Causal e finalidade, oração subordinada. Explicação, oração coordenada, tá? Bom, eu também não te respeitarei, oração principal, né? Porque não me respeita, oração subordinada, adverbial causal. Final. Último exemplo aí do uso do nosso porquê junto, sem um acento, com a ideia de finalidade. Prefiro diálogo, porque acredito que vai dar certo. Então, eu sou sempre a favor do diálogo, né, professora? Sempre a favor do diálogo no contexto de uma DR aqui, para você entender o contexto do uso do porquê aí, junto com o acento, tá? Então, dando essa ideia de finalidade, pelo contexto, aluno, o que você vê? Prefiro o diálogo. Qual que é a finalidade do diálogo, de eu preferir o diálogo? Porque eu acredito que o diálogo faz com que as coisas deem mais certo, tá bom? Pelo menos haverá um equilíbrio ali. Então, esse porquê deu uma ideia de finalidade. Percebe que não é bem uma resposta? Porquê dele separado com acento, né? A gente o separado com acento, ele geralmente, tá? Ele vem aí, geralmente não, ele vem no final da frase, né? Na verdade, ou também ele pode indicar uma pausa mais forte, tá? Não respondeu minha mensagem no Instagram. Por quê? Então, é a mesma frase, só que lá no início
Quando eu coloquei, eu desloquei a palavra porquê para o início da frase, eu quis dizer o quê, gente? Eu quis dizer qual foi o motivo da pessoa não responder. Haverá um motivo, tava com o namorado, tava passeando, tava fazendo o quê? Qual foi o motivo? Por que não respondeu a minha mensagem? Agora o significado aqui é outro. Quando eu desloco o porquê para o final da frase, eu estou dando uma tonicidade maior por meio da vírgula, né? Mais força ali para uma pausa mais forte. Ou também eu desloquei ele ali para o final da frase, por uma questão de uso mesmo da palavra, né? Quando eu coloco ela no final da frase, vai ser sempre esse porquê. Vou puxar a luz do código. Vai ser sempre esse porquê separado com um acento. Mas aí é diferente, né, Adélia? É diferente, tá? Então, não respondeu minha mensagem no Instagram. Por quê? Agora aqui eu não tô indicando motivo nem razão. Essa é a diferença, tá bom? Tô só apenas indicando aí uma pausa um pouco mais forte para o uso do porquê, tá bom? Então, um detalhezinho aqui é que esse porquê ele vai sempre se esbarrar no sinal, né, gente? No sinalzinho de pontuação, tá bom? Então, fica ligadinho nisso aí do uso do porquê separado com acento. E não menos importante, o porquê junto com acento, né? Substantivo, tá? Então, aqui ele equivale a um substantivo. Trata-se, na verdade, de um substantivo que equivale a motivo e razão, tá? Olha o exemplo. Os porquês do fim do casamento te conto depois, professora fofoqueira, daquelas bem braba mesmo, né? Te conto depois, os porquês do fim do casamento, te conto depois. Outro detalhe importante aqui do uso do porquê junto com o acento, é que como ele é um substantivo, né, gente, aí você anota isso aí no seu caderno, é que ele sempre vai vir com um determinante. O que seria o determinante? Um artigo, um pronome numeral, um adjetivo. Beleza? Tudo bem? Olha só essa atividade que eu trouxe aqui pra gente discutir rapidinho, ó. Assinale a frase em que a grafia do vocábulo sublinhado está equivocada, isto é, está errada. Letra A, por que sentimos calafrios? Aí você percebe que esse porquê aí tá separado, né? Por que sentimos calafrios? Tá certo, né? Ele quer saber o que, gente? Olha o contexto, o motivo, a razão, por que sentimos calafrios, né? Então, tranquilo. Não é o nosso gabarito. Letra B. A razão por que sentimos calafrios é conhecida. A razão por que, esse porquê junto aí, gente, ele tem valor de conjunção. Ele está explicando alguma coisa? Não. Ele está indicando uma causa ou uma finalidade? Também não, né, Deli? Razão por que sentimos calafrio é conhecida? Não é. Esse caso aí seria o nosso gabarito, né, gente? Porque esse porquê junto aí é um equívoco total, né? Não está correta. Letra C. Qual o porquê de sentirmos calafrios? Então, qual o porquê está correto, né? Então, você vê aí que nessa letra C aí, o porquê ele tem valor de substantivo, ele veio determinado, tá tudo legal, o contexto atende. Letra D. Sentimos calafrios porque precisamos defender nossa audição. Olha aquele uso do porquê lá com valor de conjunção junto, gente. Sentimos calafrio, e agora ele explica, ele explica, né? Por que a gente sente calafrio, né, Débora? Porque a gente precisa defender a nossa audição, tudo bem? Então, beleza, tá correto, bacana. Letra E. Sentimos calafrio. Por quê? Agora, perceba que é a mesma frase, mas eu desloquei o porquê para o final da frase. Por quê, Deli? Para quê? Para dar uma tonicidade, uma pausa mais forte. É uma questão de uso estético também, né? A linguagem, ela é muito rica. Eu posso fazer o uso da linguagem por uma questão de estilo, tá certo? Também, que é o caso desse porquê aí. É uma característica desse porquê separado com acento ser utilizado sempre no final de uma frase. E o detalhezinho legal é que ele vai vir sempre com esse sinal de pontuação. Então tá tudo certinho, tudo legal o nosso gabarito aí. Portanto, é a letra B, tudo bem? Então vem aqui comigo. Gostaram da aula? Se gostou, não esquece de dar o joinha, tá bom? Beijo! Tchau, tchau, gente! Fui!